Olá, empreendedor, artista, gestor de carreira. Você deve estar se perguntando, quando chegar o momento de abrir a empresa, qual empresa eu vou abrir, né? Essa é uma pergunta muito recorrente, né, e super justificável, porque a gente está falando do nascimento de uma nova pessoa jurídica, né, da formalização do seu negócio, de você criar ali uma entidade mesmo jurídica para poder fazer ali a promoção do seu produto, do seu serviço, da sua plataforma, do que você está desenvolvendo para o mercado. Bom, lá na junta comercial, quando você chega para abrir a sua empresa, você vai ter lá algumas possibilidades, tá? Só que antes de falar delas, eu queria te dizer que existe uma maneira de você formalizar o seu negócio sem ter que abrir formalmente a empresa, que é o MEI. O microempreendedor individual. Você já ouviu falar dele? O MEI, gente, muita gente pensa que o MEI é empresa, tá? Mas não é. O MEI é uma pessoa física a quem é dado o caráter de microempresário e a possibilidade de ter um CNPJ. O governo federal, há uns anos atrás, resolveu regularizar aqueles profissionais autônomos que trabalhavam ali anos e anos como pessoas físicas que não conseguiam abrir empresa. Então, ele permitiu que esses profissionais se cadastrem num portal que se chama Portal do Empreendedor, coloquem ali as atividades básicas que eles fazem e com isso possam se tornar, tá, pessoas físicas detentoras de um CNPJ que possa emitir nota fiscal. Então o MEI, o microempreendedor individual, é um registro que se faz não na junta comercial, mas num portal do governo. Tá? Em que eu consigo, digamos que assim, formalizar a minha prestação de serviços ou comércio, a minha atividade econômica, tá? E ter acesso ao CNPJ. Gente, o cadastro é super simples e o MEI, ele não paga todos aqueles tributos que a pessoa jurídica, a empresa paga, tá? Ele paga apenas um tributo mensal que tem um valor de mais ou menos R$50, tá? Mais ou menos, não é o valor certinho. E esse tributo, inclusive, representa o recolhimento de INSS do MEI. Então, olha que legal, já é a contribuição dele para o INSS como autônomo, tá? Então, super bacana. Só que tem alguns limites. O primeiro, o MEI não pode emitir notas fiscais anuais em valor superior a R$81 mil. Então, tem que ser para negócios menores, né? Cuja média de emissão de nota fiscal mensal é mais baixinho para não ultrapassar 81 mil ano, ok? Estamos falando de ano. Tá? Outra restrição, o MEI, tá, gente, ele não pode ser para qualquer atividade econômica. Lá no portal do empreendedor tem uma lista de atividades que podem se cadastrar como MEI. E, em geral, são atividades básicas da economia. Aquelas atividades mais simples que normalmente são feitas pelos profissionais de maneira autônoma porque não conseguem abrir empresa. Então, a gente não vai achar lá, por exemplo, dentre essas atividades, atividades mais qualificadas, tá? Como, por exemplo, gestão, administração, contabilidade, nada que se refira assim, a um caráter mais gerencial e superior, porque entende-se que para essas profissões a pessoa tem condições de abrir uma empresa, tá? Então vale a pena conferir essa lista de profissões do MEI para ver se a profissão que você exerce, o negócio que você quer fazer, né, a atividade econômica que você quer desenvolver, se cabe em alguma daquelas descrições, tá? E aí o MEI pode ser uma ótima iniciativa para começar, enquanto o seu faturamento está baixinho, né? E você está ali dentro desse limite de R$81 mil ano, tá? Bom, meu negócio cresceu, passou disso, ou então a minha atividade é mais intelectual, é mais elaborada, é uma atividade de envolve maior grau de instrução e maior capacitação, eu não vou caber no MEI, tá? Então eu vou procurar, agora voltando ao início do vídeo, eu vou procurar a junta comercial e vou abrir uma empresa, tá? Aí sim, tá? Eu vou ter que ter toda a formalização de abertura da empresa, que foi objeto de um outro vídeo que a gente falou aqui, mas que a gente vai resumir aqui novamente, tá? Quais são as opções que eu tenho lá na junta comercial? Gente, tem várias opções, tá? Mas eu vou dizer para vocês aquela que realmente interessa. Tá? Que é a sociedade limitada. A sociedade limitada, ela é utilizada por, sei lá, 95% talvez, tá? Das pessoas, dos empreendedores. Porque é um tipo de empresa em que a sua responsabilidade é limitada ao valor que você investiu na empresa. Como é que funciona isso, tá?
A sociedade limitada, ela tem que ter 2 ou mais sócios. Então, suponhamos que eu tenha ali 2 sócios, né? Eu vou investir lá com R$1.000, o meu outro sócio vai investir com R$1.000 na empresa e a gente vai abrir uma empresa com investimento inicial de R$2.000, que é chamado de capital social. Tá? Significa dizer que eu sou dono de 50% da empresa e ele 50% da empresa. E tudo que a empresa faturar, metade vai ser meu, metade vai ser dele, tá? Se a empresa tiver prejuízo, metade do prejuízo é meu, metade é dele. E é claro, gente, que embora o valor seja dividido, a gente não vai ficar retirando as nossas metades do lucro, porque senão a empresa não vai ter capital para continuar no mercado, não é verdade? Então, os sócios investem na empresa e deixam na empresa os resultados econômicos do seu investimento. Fazem apenas pequenas retiradas, que a gente chama de pro labore, né, para pagar suas contas, etc., mas deixam o máximo desse lucro retido na empresa, tá? E aí a empresa vai aumentando o seu patrimônio, o seu capital, à medida que vai tendo lucro. Vamos supor que essa empresa amanhã entre num processo de falência, né? Não dê mais conta de pagar as suas dívidas com o dinheiro que ela tem em caixa, tá? Não tem caixa para pagar. Tá? E aí, o que fazer neste caso, né? Aí, neste caso, tá? Os sócios não vão precisar tirar dinheiro do bolso deles, lá, dos bens pessoais deles, para pagar a dívida da empresa. Não vai ser necessário, tá? Por quê? Tá? Porque há uma separação de patrimônio. O que os sócios vão precisar usar é o valor que a empresa tem no patrimônio dela para pagar as dívidas, não o valor pessoal deles, tá? A sociedade limitada é um tipo de empresa em que os sócios não arcam com dívidas da empresa a partir do patrimônio pessoal deles, a não ser em raras exceções no caso de ilegalidades, abuso de poder, etc. Tá? Mas, em geral, os patrimônios são separados. Então, assim, grande parte dos empresários, tá, dos empreendedores, opta pela sociedade limitada. Até pouco tempo, a sociedade limitada tinha um probleminha, né? O fato de precisar de 2 ou mais empreendedores juntos, né? Porque a gente sabe que às vezes, gente, o problema está no acordo, né? Às vezes, quando 2 pessoas se relacionam, elas até se dão bem, são amigas, mas quando vão começar ou tocar um negócio juntas, tem dificuldade de consenso, né? Um pensa A, o outro pensa B, aí eles não conseguem chegar a nenhuma conclusão e aí o negócio não sai do papel ou não anda. No exemplo que eu dei, né, de 2 sócios, os 2 vão ter que concordar com todas as decisões, porque cada um tem metade do capital da empresa, né? Então é preciso que haja consenso. Para resolver este problema, tá? Há não muito tempo atrás, o direito criou a figura da sociedade individual limitada. Olha que é até um contrassenso o nome, né? Porque como é que a sociedade se é individual, né? Sociedade pressupõe 2, né? Mas o direito tem dessas coisas, tá, gente? Então, criou-se a sociedade individual limitada como uma sociedade limitada igualzinho a essa que eu acabei de explicar para vocês, em que o sujeito é dono sozinho. Ele é o único titular da empresa. Ele toma todas as decisões, o capital social é só dele, os lucros são dele, o prejuízo é dele. Tá? E igualmente, se a empresa dele quebrar, né, falir, ele não vai precisar usar os bens pessoais dele, nem a conta pessoal dele. Ele vai usar só os bens e a conta da empresa para pagar as dívidas da empresa. Ou seja, a responsabilidade também é limitada, só que é de um sócio só. Então, gente, com essas 2 figuras, o direito resolveu o problema dos novos empreendimentos, né? Que tem uma aposta de mercado, que não tem certeza se vão dar certo, tá? Então, ou abre-se uma sociedade limitada tradicional com 2 ou mais sócios e cada um aporta ali, né, uma quantidade de dinheiro e depois tem lucros e prejuízos proporcionais àquilo que investiu, tá? Ou então abre-se uma sociedade limitada individual, em que apenas um sujeito vai abrir essa empresa, vai constituir, vai ter também uma responsabilidade que é limitada àquilo que ele investiu e vai poder tocar o seu negócio sozinho. Gente, sinceramente, os outros tipos de sociedade não têm essas garantias e não são aplicáveis nesse ambiente que a gente quer de um mínimo de segurança jurídica para começar um negócio. Então, vai aí a minha dica. Iniciou seu negócio pequenininho, ainda não tem condição de abrir empresa? Se cadastra como MEI no portal do empreendedor e procura lá uma atividade que seja parecida com o que você faz, mesmo que não seja igual, tá? Seu negócio cresceu e é hora de realmente abrir uma empresa.
Ou junta com outros sócios e abre uma sociedade limitada tradicional, ou então encara seu empreendimento sozinho e abre uma sociedade limitada individual. E bola para frente, vamos fazer o negócio andar e acreditar no futuro, porque esse é o único caminho que a gente tem. É isso aí, pessoal. Até mais!